Jesus é Deus? Nascido como homem, ele já existia antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Consubstancial, que significa ter a mesma substância, natureza ou essência do Pai. Aquele que, num ato voluntário de humildade e amor, esvaziou-se da sua majestade para morrer na cruz como resgate pelos pecados do mundo. Se Jesus é Deus, sim, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é uma trindade, 3 em 1. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criatura, obras do Criador. O que os homens sabem de Deus foi revelado pelo próprio Deus, através do Filho por meio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 10, versículos 21 ao 24, diz isso. E o nosso entendimento é pequeno diante da grandiosidade e infinitude de Deus. O cérebro humano por si só é exemplo do quanto somos limitados. Existe a crença de que o ser humano utiliza apenas cerca de 10% da sua capacidade cerebral. Imagine o quanto sobre o nosso próprio ser nós não dominamos nem compreendemos. Quanto mais sobre a imensidão do que é Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é Deus. João capítulo 1, versículo 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos desde o princípio. João 1, 2. Ao vir para a terra, o Filho tomou a forma humana, Jesus. E isso vem no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, em Mateus, capítulo 1, do 20 ao 23, em Mateus, novamente, capítulo 3, do 16 ao 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Então, por conta dessa afirmativa, fui colocada sobre questionamentos acerca desse tema. E no que tange a passagem do livro de Gênesis, aonde diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 26. O uso do verbo no plural foi usado como arma para me confundir. Porque sim, a mesma palavra que liberta, nas mãos que não se valem do entendimento do somente que somente o Espírito Santo dá, essa mesma palavra pode se tornar uma arma, principalmente se for usada contra aqueles que têm menos conhecimento. Quantos estelionatários que usam a Bíblia para enganar pessoas temos por aí? Se for falar de dinheiro e dízimo, então o assunto não acaba mais. Mas sigamos nesse tema específico aqui. Então, e eu? O que eu fiz quanto ao questionamento imposto a mim? Clamei ao Senhor, para que Ele me mostrasse a verdade. Porque diz a palavra em João capítulo 14, versículo 16, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo de Deus, de bom grado, me deu o entendimento necessário de que, sim, o verbo no plural, na verdade, faz todo sentido, porque eles são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E aos que não compreendem essa instrução de verdade, o Senhor diz em Mateus capítulo 23, versículo 24, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, não se deixe abalar por doutrinas e crenças de guias cegos. Porque, como diz em Mateus, capítulo 15, versículo 14, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E se porventura vier qualquer dúvida ou confusão, se deixe ser ministrado ou ministrada pelo Espírito Santo, que é instrutor. Porque o mestre ensina a verdade, e de bom grado, como diz as Escrituras em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E mais, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. E ainda, quando eu estive a meditar sobre o assunto e pensei, mas tanto faz saber quem de fato ele é. Eu creio nele e isso me basta. Porém, não basta. Jesus, Deus, quer que saibamos exatamente quem ele é, quem eles são. E o Espírito Santo me respondeu, fazendo-me lembrar da seguinte passagem das Escrituras Sagradas. Novo Testamento, nos livros escritos tanto pelo apóstolo Mateus quanto pelo apóstolo Lucas, que vai dizer o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, e sim, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 19. Lucas capítulo 9, versículo 18 e 20. Daqui por diante, irei me limitar apenas a ler algumas passagens da Bíblia e deixarei a cada um o seu próprio entendimento, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu sou apenas a mensageira. Falo tão somente aquilo que o Espírito de Deus me instrui e me autoriza a falar. Vaso de barro sou eu, que se a graça de meu Deus não for derramada sobre mim, nada tenho a servir nem a oferecer. Nem água, que simboliza a vida, nem vinho, que representa a alegria nas Escrituras. E como diz em 1 Coríntios capítulo 12, os versículos do 1 ao 11 e depois o versículo 31, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer.
E no versículo 31 desse mesmo capítulo ainda vai dizer: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Bom, e foi o que eu fiz. Pura e simplesmente busquei a Deus, pedindo sabedoria. E nesse dia em diante, e desse dia em diante, Ele me deu infinitamente mais do que eu pedi ou sequer imaginei. E tendo eu, por graça e misericórdia do meu Senhor, recebido os dons do entendimento e sabedoria, com os quais Ele me orienta a ensinar a palavra conforme as suas instruções e vontade, seguirei em total obediência e em conformidade à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E como disse, vamos ler a palavra e buscar entendimento sobre quem de fato e de direito é Jesus Cristo. Eu vou começar por Apocalipse, capítulo 22, dos versículos 12 ao 21. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a minha resplandecente estrela da manhã. E a resplandecente estrela da manhã. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas deste livro, descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar dos versículos do 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 14, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas coisas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-se por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.